Vamos examinar a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 11, versículo 16. Mateus capítulo 11, versículo 16. Essa passagem aqui já foi pregada na rua, fora da porta, dentro de igreja, também nas rádios. Hoje nós vamos novamente falar dessa passagem, que a palavra do Senhor Deus ela é viva e eficaz. Mateus capítulo 11, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Eu vou ler novamente esses versículos. Mateus capítulo 11, versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Palavra do Senhor. Aleluia. Essa passagem, ela vem logo em sequência àquela defesa que Jesus faz de João Batista. Como você sabe, outro dia eu li aqui no Salmo 39, que por mais firme que o homem esteja, é pura vaidade. E João, o pregador, João Batista, ele era homem de uma firmeza admirável. Uma firmeza difícil de achar comparação. O próprio Jesus falou que João é o maior dos profetas. Mas houve um momento de insegurança por parte de João Batista. Quando ele foi preso, ele pediu, por intermédio dos seus discípulos: olha, vamos perguntar lá se esse que está aí é aquele que tinha que esperar. Interessante essa manifestação dessa insegurança num dos homens mais firmes de conhecimento que a gente tem na Bíblia Sagrada, João Batista. Mas mesmo assim ele ficou inseguro, ele ficou incerto, pois ele é homem. Por mais firme que o homem esteja, é pura vaidade. Então, como ele era homem, tinha estrutura humana, ele manifestou também uma parcela de insegurança. E Jesus faz uma defesa tremenda dele aqui no capítulo 11, versículo 7. Ele explica que a missão de João, do nascido de mulher, ninguém é maior que João. E a partir do versículo 16, o trecho que eu li para você, a partir do versículo 16, Jesus faz uma reflexão a respeito das pessoas para quem ele pregava, da geração em que ele estava vivendo, das coisas que ele estava fazendo e a reação das pessoas em relação ao que ele fazia. Jesus utiliza um adágio, ele se utiliza de um provérbio, uma comparação, uma parábola. Ele utiliza uma canção conhecida da época, pega uma parcela dela, que isso aqui, lembre-se você, às vezes a gente lê uma passagem bíblica, para nós é apenas mais uma passagem, mas muitas passagens bíblicas eram reflexões a respeito de canções ou outras passagens que eram conhecidas na época, muitas coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, mas faziam parte do dia a dia das pessoas da época. Então Jesus se utiliza de um provérbio que lhe ajudou a fazer uma comparação em relação ao ministério que ele estava manifestando e como as pessoas reagiam a esse ministério. Quando ele faz aquela pergunta: com que eu comparo essas pessoas de hoje? Com que eu comparo? Agora, por que Jesus fez essa indagação? Veja o seguinte: João Batista veio da seguinte forma. Ele veio numa situação semelhante à do profeta Elias. João Batista, ele tinha características que não deixava dúvida para quem ouvia sua pregação de que realmente ele era um profeta, porque ele tinha as aparências,
as peculiaridades e o comportamento de um profeta que era respeitado pelo povo, justamente o profeta Elias. João Batista tinha um comportamento que você não conseguiria viver nenhum dia ao lado dele com o comportamento que ele tinha, porque ele vivia uma vida asceta, ele vivia uma vida de uma reclusão que nós não podemos nem imaginar. Ele se alimentava de comidas que não entrariam na minha boca, talvez não também na sua. Ele se vestia com o que a natureza lhe dava. Ele não vestia as roupas conforme o versículo 7 em diante vai dizendo: olha, vocês querem procurar alguém vestido de roupas bonitas? Eles habitam no palácio. Então, João Batista, se você quiser saber a respeito de João Batista, não procurasse João Batista no palácio, porque ele vivia com o que a natureza lhe concedia. Então era uma vida difícil, era uma vida sofrida. E essa vida sofrida testificava que João Batista era um profeta de alto calibre, porque ele tinha a vida semelhante à vida do profeta Elias. Então ele veio do jeito que o povo imaginava que seria um profeta. Olha, para vir um profeta falando em nome do Senhor, ele tem que ter esse tipo de vida, porque se não for esse tipo de vida que está no nosso pensamento, nós não o aceitaremos como profeta. Aí o que é que Deus faz? Pela sua muita clemência, Deus pega, prepara esse profeta e leva ao povo. Vocês gostam, a cosmovisão de vocês, o pensamento de vocês a respeito de um profeta é desse jeito, então eu vou mandar um profeta desse jeito para vocês. Aí veio João Batista, aquela figura excêntrica, estranha até um certo ponto, vestido de peles de animais, se alimentando de gafanhoto, de mel silvestre, tendo uma vida, não bebia vinho, vivia separado, vivia no deserto, do jeito que as pessoas imaginavam que seria um profeta adequado, que seria um profeta correto, um profeta que realmente procedia de Deus. Então ele era, como posso dizer, o símbolo ideal para que o povo de Israel, o povo daquela época, interpretasse um profeta como profeta. Tudo bem, vocês julgam, vocês imaginam que ser profeta é proceder, viver, existir desse jeito. O que é que Deus faz na sua muita clemência? Envia João Batista do jeito da exigência da imaginação do povo. Um profeta de Deus é desse jeito. Então Deus pega alguém, faz desse jeito e envia para o povo. Veja, João Batista fez alguns discípulos. Para a maioria das pessoas ele era uma figura curiosa. Até os fariseus foram lá ver o que ele fazia, e João Batista os reprova: o que é que vocês vieram fazer aqui? Porque eles não vieram ouvir a pregação. Eles estavam ali por curiosidade, para obter informação, mas eles não estavam para ouvir a pregação da palavra de Deus propriamente dita. Pois bem, vindo João Batista, o que acontece com João Batista? Prendem e futuramente vão decepar a cabeça dele. O profeta que veio do jeito que o povo exigia que viesse um profeta é tratado dessa maneira. Aí o que é que Deus faz? Imediatamente após enviar esse profeta, envia mais um profeta, o Senhor Jesus. Só que o comportamento do Senhor Jesus, ele não era um comportamento arredio. Jesus não se intocava ali para o deserto como fazia João Batista. Jesus vivia no meio da sociedade, participava das festas de casamento. Inclusive aquele primeiro milagre lá no Evangelho de João, realizado por Jesus, foi exatamente num casamento. Jesus estava entre as pessoas paupérrimas, ele estava entre as pessoas que tinham dinheiro, que o convidavam para cear na casa deles. Ele estava no meio do povão, estava dentro do templo, estava nas sinagogas, estava nos campos. Jesus, ele era uma pessoa sociável, diferente de João Batista, que até certa forma parecia meio arredio, meio silvícola, meio selvagem. Não é essa a palavra certa, mas só para você ter uma ideia, como se João fosse uma pessoa assim aversiva à sociedade, do jeito que o povo queria que viesse um profeta. Jesus, diferentemente, ele se envolvia com a sociedade. Há inclusive passagens na carta aos Coríntios,
que Paulo ensina: olha, se algum dos descrentes, dos incrédulos, vos convidar para alguma festa e vocês quiserem ir, ou seja, dando para nós a compreensão de quem nós somos discípulos, daquele Jesus que se envolvia na sociedade. Então, essas duas figuras, essas duas pessoas vieram para o povo, para você que está me ouvindo. A imaginação das pessoas exigia um tipo de profeta. Deus pega e envia aquele tipo de profeta. Só que tem algumas coisas que talvez não estejam muito em harmonia, e Deus pega e traz o profeta para se misturar com o povo. Jesus era encontrado onde tinha pessoas. Jesus tinha os seus momentos de oração. Ele ficava isolado ali para orar, mas logo ele estava no meio da sociedade, se envolvendo, conversando com pessoas, conversando com centuriões, com líderes judaicos, com fariseus, conversando com crianças. Isso era até uma novidade. Quando Jesus diz: deixai-vos a mim os pequeninos, sabe que era uma novidade, porque a criança só tinha valor quando ela completava uma determinada idade e já estava apta para o trabalho, para ser responsável por uma casa, para a guerra. Então a criança, ela era desprezada, literalmente desprezada mesmo. Isso aí só serve para fazer a gente trabalhar e encher a barriga deles. Pensava-se assim. Então o comportamento de Jesus foi novidade quando ele diz: deixai-vos a mim os pequeninos. Era um comportamento diferente para a época. Tudo isso Jesus se portava e estava no meio do povo. Então aqui nós temos dois pontos de Deus agindo para quê? Para que a geração daquela época fosse abençoada. Veio João Batista, veio Jesus. Todos dois com o mesmo propósito: acudir o povo, salvar o povo, trazer a palavra de Deus para o povo. Mas o que é que o povo fez? Qual foi a reação das pessoas? Qual foi o resumo que as pessoas fizeram a respeito dessas duas figuras, do comportamento de ambas? Jesus resume nessa passagem que eu li para você. Mas a quem hei de comparar esta geração? Jesus faz uma pergunta e ele mesmo responde: é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Jesus compara a geração presente a um comportamento infantil, a um comportamento de meninos que, como eu e você sabemos, as crianças não sabem o que querem. As crianças não sabem o que querem, nem tem como saber. A multidão de informações que está na cabeça delas estão desorganizadas. E ainda faltam muitas informações ainda para elas adquirirem, para poder ter uma noção do que elas querem da vida. Por enquanto elas vão brincando, se alimentando, sendo protegidas, amparadas, estudando, mas elas não sabem o que querem. Jesus compara a presente geração com crianças, infantos de tenra idade. Por que ele faz isso? Por que ele chega a essa conclusão? Porque ele usa esse provérbio, essa parábola, esse adágio aqui para comparar a geração. Exatamente esses pontos que eu estou dando para você. É sabido de todos. Às vezes eu estou lá com meu filho, aí ele não quer almoçar. Aí diz assim para a mãe dele: eu só como se for cortadinho assim, picadinho e tal. Aí a mãe dele conta picadinho assim para ele comer. Ah, mas eu quero com banana. Aí ela coloca com banana. Ele continua embromando. Ah, mas por que não tem farinha? Ela coloca farinha, ele continua embromando. O comportamento de criança é desse jeito. Ela fica colocando regras para ver se essas regras fazem as coisas serem esquecidas e proteladas, porque ele não quer encarar o prato de comida. Ele fica lá embromando, inventando coisas para ver se a mãe esquece
e ele fica sem almoçar, porque criança às vezes assim dá um fastio nela. Você sabe disso, você que é pai, que é mãe, sabe muito bem o que eu estou falando. E assim Jesus compara essa geração como crianças que ficam exigindo de tal modo, de tal modo, de tal modo, mas nunca vai acontecer o modo que ela quer, porque ela não sabe o que quer. Então Jesus compara a presente geração como geração que não sabe o que quer, e ainda como infantos, como crianças, porque traz-se de um modo e as pessoas não assimilam, não aderem, não aceitam a pregação daquele homem que vivia no deserto. Traz-se de outro modo, as pessoas não aceitam, não querem, não assimilam a pregação do homem sociável que era o Senhor Jesus aqui na terra na época em que ele estava no seu ministério. Todas essas coisas, elas dão para nós a noção de que eu posso me pintar de ouro para pregar a palavra de Deus, e isso não será algo atrativo para você. Posso ressuscitar um morto diante dos seus olhos, e isso ainda não será algo atrativo para você. Posso pregar para multidões, posso pregar numa rádio como estou aqui, posso pregar ali no bairro do Muca ali, como estava ontem lá. Podemos ir para as praças, levar um palco, colocar uma equipe de louvor, colocar vozes fabulosas para cantar. Podemos distribuir cestas básicas, fazer igrejas bonitas, templos formosos com ar-condicionado e um sistema de sonorização da melhor qualidade. Mas isso não será atraente ainda para você. Aí Jesus disse: veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. O comportamento de João, que era semelhante ao comportamento do profeta Elias. As pessoas, para justificar sua recusa em relação à pregação de João Batista, para justificar o seu comportamento de não aceitar a pregação da palavra de Deus por intermédio de João Batista, o que elas faziam? Uma falsa acusação. Esse homem tem demônio. Para viver no deserto, morar em caverna, viver vestido de pele de animais, se alimentar de gafanhoto, só de mel silvestre, essa pessoa só pode estar possessa. Como é que eu vou acreditar na palavra de Deus por intermédio de um pregador desse jeito? Esse pregador aí vive no meio da rua falando. Esse pregador aí não tem um templo bonito aí onde tem referência. Eu não vou acreditar na palavra de Deus falada por intermédio dele. Ele pode estar num devaneio aí, numa imaginação, numa utopia. Ele pode estar entorpecido com alguma coisa. Quem sabe ele não seja um viciado que esteja por aí tentando fazer a sua catarse, tentando fazer a purificação dos seus sentimentos aí desse modo, pregando. Eu acho que é isso. Não vá dar atenção para isso daí. Aí, em paralelo a isso, veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Veio o Senhor Jesus, que vivia num contexto social, que se misturava com as pessoas. Veio o Senhor Jesus, que participava da vida social da época. O filho do carpinteiro, que ia para casamentos. O filho do carpinteiro, que quando convidado ia para a casa de um fariseu, para a casa de um publicano. No caso ali, daquele baixinho, Zaqueu, entrou na casa do publicano. Isso era revoltante para o povo judeu. Por que ele entrou? Isso é pecador. Porque Jesus, que é profeta de Deus, ali está entrando na casa desse homem? Porque Jesus, que é profeta de Deus, deixa aquela mulher pecadora chorar nos pés dele, enxugar os pés dele com os cabelos? Porque Jesus, que está no nosso meio, se mistura com essa ralé, com esse povo fedorento, com esse povo suado aí? O dedo não tem nem cabeça de tanto dar topada. Como é que Jesus fica se metendo com esse povo?
As pessoas estão hoje fazendo templos bonitos, estão fazendo programações arrojadas, dinâmicas. Há igrejas agindo de muitas formas, de muitas maneiras, para lhe atrair. Preste atenção, você está me ouvindo? Eu não estou falando meias palavras, não estou jogando verde para colher madura, estou falando diretamente para você. A igreja está agindo, fazendo encontro de casais, encontro a sós, encontro de juventude. A igreja está agindo, fazendo programações, chamando de célula, grupo familiar, fazendo templos suntuosos. Quem sabe você talvez não aceitaria a palavra pregada por meu intermédio. Você passa ali no meio da rua, me vê ali de sandália, com uma caixa amplificada, com uma Bíblia debaixo do braço, com um microfone, lá gritando. Talvez você se sinta assim aversivo, esse comportamento é estranho, é meio silvícola, é meio antissocial. Tudo bem, seja a sua mentalidade assim, mas aí o que acontece? Se você não aceita assim, tem alguém fazendo um templo suntuoso ali, bonito, com ar-condicionado. Tem alguém ali que é formado em psicopedagogia, psicologia, letras, PhD, filósofo e também, por coincidência, pastor, e está lá pregando, usando as palavras bonitas. Quem sabe você não escuta a palavra de Deus por intermédio dessa pessoa, lá naquele templo bonito, com cadeiras estufadas, um som ambiente da melhor qualidade? Que comparação é essa? Se for antissocial, você não aceita por ser antissocial. Se for social, você não aceita por ser social demais. Aí Jesus pergunta: a quem eu vou comparar essa geração? Com quem eu vou comparar? Não dá para comparar com pessoas adultas, porque a pessoa adulta há de se esperar que ela tenha consciência do que ela quer, pois ela é uma pessoa experiente, ela já viveu a vida, sofreu, acertou, errou. Então ela tem uma base para fazer a sua avaliação de mundo. Só dá para comparar com crianças que não sabem o que quer. Mas assim, a gente observando a palavra de Deus, a gente entende o comportamento das pessoas. Jesus compara a presente geração com crianças. Você dá para ela um doce, você dá para ela um salgado, você dá para ela um insosso, insípido, você dá o que for, mas ela sempre vai ter comportamento de criança. Ela não sabe o que quer, ela vai encontrar um defeito para justificar a sua recusa. E as pessoas da atualidade, a presente geração, tem agido exatamente como crianças. Nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não choraram. Qual é o modo, qual é o método que você e você que está do outro lado, qual é a sua exigência? O que é que você está exigindo para adentrar no caminho da vida eterna? Qual é a exigência infantil sua que você está nesse momento utilizando como bandeira para justificar a sua recusa da palavra de Deus? Existem irmãos agindo. Nenhum protesto contra grupos familiares, contra células, nenhum protesto contra os templos suntuosos, nenhum protesto contra os pregadores, filósofos formados, PhD e tantas mais quantas. Todos esses movimentos, Deus dirá para você: eu trouxe um profeta a redil, vocês não aceitaram. Eu trouxe um profeta sociável, vocês não aceitaram. Ontem, pregando ali no bairro do Muca, lembrei muito bem de uma coisa que diz assim que Deus não lhe mandará para o inferno. A bem da verdade, Deus não lhe mandará para o inferno. Você escolherá ir para o inferno. Porque a ação maior de Deus foi agir para que você não vá para o inferno. De tal modo, a vontade de Deus é que você seja salvo, como está escrito, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que Deus deu o seu único filho.
Deus não tinha 10 filhos, escolheu um, olha, vai tu. Deus tinha um único filho e entregou ele para que eu não fosse, você não fosse, nenhum de nós encaminhemos-nos para a morte eterna. Então a ação divina é totalmente positiva em relação a nós. A ação divina é favorável. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela dá uma ideia do que o que Deus pensa a respeito de nós. Como está escrito nos profetas: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz, não de mal, para dar a cada um segundo as suas obras. A ação de Deus é para lhe salvar. Você quer ouvir a palavra de Deus dentro de um templo suntuoso? Existem templos colossais aí pela cidade. Existem líderes se acabando, fazendo campanha do não sei mais quanto para construir um templo com aquelas colunas gregas, as colunas romanas. Você quer ouvir a palavra só se for dentro de um templo desse? Existem por aí. Você quer ouvir a palavra? Não, mas isso daí já está demais, isso daí não é de Deus não. Isso daí é muita roubalheira, muita corrupção, isso aí tem muito dinheiro por trás. Ah, rapaz, esse cidadão, eu tô desconfiado dele aí, que esses templos aí, ele tá logrando o povo para poder construir um negócio desse. O pregador de Deus de verdade é aquele que não tem onde cair morto, tá? Jesus disse: as raposas têm seu covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Isso tá errado. O pregador de Deus verdadeiro é só aquele lá que anda só pela fé. Aí Deus traz um desse tipo, do jeito que você está exigindo. Não, isso é um pilantra disfarçado. Já peguei a dele. Ele tá tentando dar uma de bonzinho para depois meter a mão no bolso dos irmãos. Aí, meu querido, só a misericórdia de Deus sobre a sua vida para lhe colocar no reino dos céus. Porque sempre você encontrará uma justificativa, sempre você encontrará um defeito. Até mesmo entre igrejas. Eu não vou nessa igreja porque ela é assim. Eu não vou nessa igreja porque ela é assado. Eu não escuto essa pregação, eu vou desligar essa emissora porque esse pregador ele prega desse jeito. Eu gosto mais daquele outro pregador que prega rindo, aquele pregador que só prega alegre. Tudo tem de todos os tipos, de todas as vertentes, de todas as correntes filosóficas. Você pensa que por nós sermos evangélicos a gente pensa tudo igual? Não. Nós temos diferença. Deus disse que não é para ser. Eu sou de Paulo, apóstolo, Cefas, de Cefas, de Pedro, eu sou de Cristo. Não era para ser assim, mas infelizmente é assim que acontece. Você está sabendo? Deus falou: um diz que eu é de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Não é para ser assim. Cristo não está dividido, mas infelizmente, eu confesso para vocês, é desse jeito que rola, usando até uma gíria. É desse jeito que funciona. Nós temos pensamento diferente, sim, para você saber. As coisas não são tão uníssonas quanto você pode imaginar. Não obstante tudo isso, vale lembrar que Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 cabeças totalmente diferentes. Um andava com uma espada, o outro era ladrão, o outro era cheio de dúvida. Só para você ter uma ideia como a coisa funciona. Mas a todos Deus ama. A todos, Jesus veio para salvar todos, os pequeninos, aquelas pessoas que não tem outra esperança. Jesus veio para salvar você. Ei, você exigente. Ei, você, eu tenho 10 dedos na minha mão. Quanto você tem? Você tem 15, 20? Você é cheio de dedo? Deus veio para lhe salvar. O amor de Deus, ele é incondicional nessa matéria. A respeito de salvação, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele veio para salvar o que estava perdido. Você quer a salvação, mas só vai ver a palavra de Deus dentro de uma congregação humilde, porque os templos significam corrupção, os templos grandes. Você quer a salvação, só vai escutar dentro de um templo grande, porque você é de uma classe mais alta, você não vai se misturar com o povão. De todo tipo, de todos os modos você vai encontrar. Na cidade de Macapá, não precisa ir longe, aqui você vai encontrar de todo tipo pessoas pregando, falando do amor de Deus para você. Mas aí, se você mantiver a sua premissa de encontrar sempre um defeito para justificar a sua não aceitação, está aqui o provérbio: e tocamos flauta e não dançaste,
Entoamos lamentações e não planteaste, pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus bebia vinho, o vinho da época, e diziam, eita cachaceiro, esse daí tá enganando o povo. O certo era João Batista, mas a pessoa que qualificou João Batista como certo não aceitou a palavra de João Batista. É impressionante. Em muitos momentos você vai me ver aqui falando de uma maneira crítica, e tem que ser falado, tudo isso tem que ser falado, sabe? Tudo isso tem que ser falado a respeito dos templos suntuosos. E naquele momento que eu estou falando mesmo. Mas olhando por esse lado, quando a ação é divina para lhe salvar, você observa que de todos os modos Deus tem agido. Meu querido, o ponto culminante é ali na cruz. Quando a gente fala todos os modos, o ponto mais central, nevrálgico da coisa é ali na cruz. O próprio Filho do Deus Altíssimo foi entregue pelos nossos pecados. A ação de Deus realmente é de nos salvar. Não é uma conjectura, não é uma hipótese, não é um devaneio da minha mente. Não se trata de uma utopia, de uma reflexão surtuosa que me aconteceu. Realmente Deus quer lhe salvar. O interesse é intenso. Agora, se porventura você disser assim, não vou acreditar nesse povo, porque é tudo gente aqui da terra, homem é tudo igual, não é de Deus isso aí. Sabe o que Deus vai fazer? Apocalipse 14, versículo 6. Vi o anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda tribo, povo, raça, língua e nação, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Você só vai acreditar quando vier um anjo do céu voando? Você não perde por esperar. Na verdade, a expressão ela é irônica, porque você perde sim. Mas se você está esperando um anjo vir do céu, ele virá. Ele virá. Só que os anjos não têm a paciência que nós temos. Os anjos não entendem as fragilidades humanas, eles não entendem. Pode estar vendo o mundo, séculos e milhares de anos aí que eles estão observando a criação, mas eles não entendem o ser humano. Eu posso falar isso com tranquilidade. Se eles entendessem o ser humano, Deus os escolheria para trazer o evangelho. Mas eles não entendem o ser humano. Há determinadas ações e reações nossas que não fazem sentido para eles. Mas mesmo assim, você só vai acreditar se vier um anjo voando ali, batendo asinha lá, pregar o evangelho. Só desse jeito que você acredita, Deus enviará. Está escrito, Apocalipse 14, versículo 6. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a toda tribo, povo, língua, raça, nação, todos. Temei a Deus e dá-lhe glória. Só que vai ser esse tipo de evangelho que você vai ouvir. Temei a Deus e dá-lhe glória. Não vai ser mais aquela, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aceite Jesus, venha aqui, você que está sofrendo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não vai ser mais esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem ela é atual, é agora, nós já pregamos. Venha, entrega a sua vida para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fixate-se a putua e predgaspuda da vida intimo e o bom dia deste noite. Meu querido, a gente vai falando tudo quanto é língua. Quem sabe em alguma você atende. A obra de Deus, ela é intensa, ela é atual, ela é constante. Deus não dorme, Ele quer lhe salvar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. A palavra do Senhor Deus, ela vem do céu. Eu admito, sou homem. Aqui é um circuito eletrônico, todo um aparato, a antena. A palavra parece ser humana, mas o conteúdo ele é divino. Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja de toda obra maligna. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todo o corpo que faz funcionar essa emissora. Irmã Cleonice, eu não esqueço da senhora. Deus lhe abençoe, Deus lhe recompense sobremodo pela sua atuação em nosso favor nessa matéria. Deus recompense a irmã Cleonice, o esposo dela, a família dela, e isso se torne notável aos olhos da irmã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Barashuet Adonai Hamevorash. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Altíssimo. Deus lhe abençoe, meu querido.